Inicialmente a história do Zero como protagonista de uma saga seria em Mega Man X, mas apesar deste ter sido o desejo de Inafune, a Capcom não aceitou bem a ideia, e foi somente em 2002 com o suposto final da série X que Inafune realizou seu desejo, criando uma saga completamente focada no robô vermelho com sabre de luz. Sim, eu digo suposto final porque Mega Man Zero é a continuação direta do 5º episódio da saga X. Mas meio que houve uma treta nisso aí. Inafune não queria continuar a série X, já a Capcom acreditava que ainda renderia bons jogos. Então, para ficar bom para ambos os lados, foi criado 2 finais no jogo. Um que seria o prólogo do X6 e o outro que daria início à nova saga. Uma parte da galera fica um pouco perdida sobre o que aconteceu com o X e o Zero durante essa transição. E realmente é uma história um pouco confusa. Na verdade, foi mais ou menos assim. No final do X5, o corpo sucateado de Zero fica lá jogado no chão, mas a sua alma, digamos assim, foi para um novo corpo, que é o Zero a partir do X6. É bem similar ao que acontece com ele, do X1 para o X2 para ser sincero. Então continua a história até o final do X8 e as Elf Wars. As guerras elfas foram causadas pelo Dr. Wile, aonde ele usava cyber-elfos modificados para controlar a mente de seus alvos. Além disso, ele tinha um foco em Maverick bem overpower chamado Omega, que juntos mataram 90% dos Reploids e 60% dos humanos. Apesar disso tudo, Zero e X conseguem derrotar o Dr. Wile e sua criação com o ataque Final Strike. E com isso, Wile é preso e Omega é mandado para o espaço. Depois disso tudo, Zero se desativa e X deixa de lutar fisicamente, se convertendo em um diplomata baseado em seu criador, Dr. Light. Porém, algum tempo depois, o cientista não somente foge da prisão, como também usa o corpo desativado do Zero para se fundir ao Omega. Sigma foi fichinha perto desse cara aí. Então, 100 anos depois desses acontecimentos, uma jovem cientista chamada Seal encontra vestígios do corpo de X e decide fazer a maior cagada da vida dela, uma cópia do herói para ajudar na criação de Elysium, que seria finalmente o lugar onde humanos e Reploids viveriam em paz. Essa cena é mostrada naquele final do Mega Man X5 que dá o início à nova saga do Zero. Mas vocês sabem que tem que rolar uma treta, não é verdade? Essa cópia do X enlouqueceu depois de saber das guerras elfas e decidiu criar um tipo de ditadura rebatizando a cidade para New Arcadia, onde somente humanos poderiam viver lá. Parece uma coisa boa, mas na verdade ele matava tudo e qualquer Reploid e aprisionava os humanos. E é exatamente aí que a saga começa. A Seal cria uma resistência para lutar contra essas ameaças e em uma de suas missões ela acaba encontrando aquela sucata do Zero lá do Mega Man X5 e consegue revivê-lo usando uma Cyber Elf. Eu admito que às vezes fico perdido nessa história aí, tanto que eu não faço a menor ideia aonde o Axel foi parar. Se ele morreu no meio da guerra, desistiu de ser um Hunter, realmente não sei. Mas existem alguns fangames que estão em desenvolvimento que pretendem retratar essa história, já que a Capcom não faz. Infelizmente todos eles estão em fase bem inicial, mas eu me interessei muito por esse Mega Man X Elf Wars, principalmente pela jogabilidade nova do X. Legal, né? Mas sei lá quando vai ficar pronto. Mega Man ZX veio alguns anos depois da conclusão da saga Zero. E bem, explicar a transição entre essas duas sagas é muito mais fácil. O Império de Dr. Wile é destruído, Ciel muda o nome da resistência para Guardiões e começa a explorar o mundo e suas consequências da última batalha de Zero. E nisso ela encontra vários fragmentos do Dr. Wile fundido com Ragnarok, ou melhor dizendo, Biometal W. Essa coisa aí faz com que os seus hospedeiros tenham as mesmas ambições que o Wile tinha. Então, os vilões de ambos os jogos são hospedeiros disso aí. Pois é, eu falei que o Sigma era fichinha. Na real, Ciel foi bem inteligente dessa vez. Ela usou dessas propriedades para criar Biometal novos, de todos os antigos guerreiros da saga Zero, para que um dia ela achasse quem fosse digno desses morfadores, né? Mais 200 anos se passam e todos os Biometals já tinham seus donos. E assim, começam as batalhas contra os Models Ws. Por mais que a história da transição seja bem simples, o enredo de ZX é fantástico. Mas tem uma coisa que é meio zoadinha aí. Os protagonistas do primeiro jogo usam um Biometal chamado ZX, que é a fusão dos dois guerreiros lendários.
Porém, dá uma ligada nesse design aí. O que o X tem a ver com isso? Pô, nem pra eles colocarem o X-Buster ao invés dessa arminha tosca do Zero. Sei lá, né? Existe uma explicação para isso. Para você usar um Biometal, você deve ser o escolhido daquele model. Ou seja, você vai ter apenas uma transformação. Porém, a função do Model X é na verdade se fundir com outros Biometals. E assim, fazendo com que o seu hospedeiro possa se transformar em qualquer herói. Então, na verdade o Model ZX é só o Zero mesmo. A verdadeira apelação ainda estava por vir. Mega Man ZX Advance foi lançado um ano depois. E caras, por mais que eu adoro o Mega Man X4, por ele ter um enredo mais maduro e finalmente poder jogar com o Zero em todas as fases, ZX Advent conseguiu se tornar o meu jogo favorito de Mega Man. Diferente do ZX, nesse os protagonistas são bem diferentes. No primeiro jogo temos Vent e Ali, que até parece que são gêmeos. Já no Advent, Grey e Ash têm histórias bem diferentes. Um é um Reploid que não se lembra do seu passado, e a outra é uma humana caçadora de recompensas, sendo que ambos são donos do Biometal A. Esse model é capaz de não somente copiar outros models como o ZX faz, como também se transformar em qualquer boss do jogo. É sério, caras, até esse jacaré de gelo enorme você se transforma depois que o derrota. Uma curiosidade sobre esse model é que por mais que Albert, o vilão desse jogo, fale que ele é uma criação sua, na verdade esse Biometal é ninguém mais, ninguém menos que o Axel da série X. E como vocês sabem, ele tinha esse poder de se transformar em alguns inimigos. Mas em chefes ficou bem overpower, não é verdade? Mas a maior tristeza minha é que se você zerar o jogo no modo Expert, aparece um final exclusivo para essa dificuldade, mostrando que essa saga ainda teria muita história para rolar. Infelizmente até hoje, nada do terceiro episódio. Capcom, ajuda nós aí. Mas pelo menos tem um pessoal que está fazendo um fangame novo, baseado nessa saga, que vai se passar nos eventos de transição da série Zero e ZX. Aquela parte onde a CEO vai atrás de novas aventuras, saca? O jogo ainda está em fase alpha, mas já tem uma demo aí que pode ser jogada. O link do canal deles estará aí na descrição. Bom pessoal, o intuito desse vídeo na verdade era falar de segredos e curiosidades de ambas as sagas, bem como eu fiz do Mega Man Classic e do X. Mas acabei descobrindo que não tem tanta curiosidade assim. Com certeza o vídeo não renderia, então eu preferi falar desse assunto para vocês. Espero que vocês tenham gostado, obrigado por ter assistido e nos vemos na próxima.